Olá, alunos! Sejam bem-vindos à nossa terceira semana de aula, né? Essa semana a gente vai falar aí um pouquinho da configuração de um ponto de acesso e de um roteador wireless. Então a gente vai ver um pouquinho essa semana como configurar o roteador, né? A gente vai aprender aí configuração, né? Alguma configuração básica do roteador, porque tem muita função. Então a gente vai aprender o básico nessa aula e a gente vai falar um pouquinho mais na próxima aula, ok? Então vamos lá. Nessa aula, a gente os objetivos da gente aí na aula seria aprender sobre as configurações básicas de um aparelho de rede sem fio. Aprender a configurar um roteador em modo PPoE. Adquirir noções básicas sobre configuração de segurança em uma rede sem fio. E aprender a mudar as configurações de fábrica do roteador. Certo? Então, seriam esses nossos objetivos. Vamos lá, vamos prestar atenção aí que é uma configuração, a gente tem bastante função no equipamento, então a gente vai demonstrar aí seguindo um modelo que a gente tem. Então, configurando o ponto de acesso, né? Nesta aula será vista as características principais de configuração de um aparelho de rede sem fio. O modelo utilizado neste exemplo vai ser o DIR 600, que ele é fabricado pela D-Link, como mostra na figura abaixo. Então, gente, essa configuração que eu vou mostrar para vocês está baseada nesse modelo da D-Link, tá? Então, cada modelo, cada marca tem um firmware, que é o software que está dentro do equipamento de configuração. Cada um desenvolve de uma maneira, então ele é um pouco diferente. Talvez o caminho para outra marca, um outro aparelho, seja diferente do que vocês vão ver na aula. Então, eu peço que vocês prestem bastante atenção e entendam bem a questão do conceito, né? Porque vocês pegando o conceito da configuração, entendendo como que ela funciona, independente do equipamento que vocês pegar, vocês vão conseguir configurar, ok? Então vamos lá. Configuração básica. Para configurar o D-Link DIR 600, né, a primeira coisa a gente vai ligar o aparelho na tomada, né? Vamos encaixar o cabo par trançado que vem com o aparelho. Então o roteador já vem com um cabinho de rede pronto, tá? A gente fala cabo par trançado, aquele cabinho de rede que vem com ele. Então a gente vai conectar esse cabo, uma das pontas dele na porta de rede LAN, né, do equipamento. Então no equipamento a gente vai ter aí a porta LAN, né, a porta WAN. Então a gente vai ter várias, eu vou voltar na foto aqui, deixa eu ver, nessa foto eu não tenho. Ele tem 4 portas LAN e uma WAN. Então a gente vai ter qualquer uma das quatro portas LAN, né, a gente vai conseguir ter acesso ao equipamento. E a outra ponta a gente vai encaixar na entrada do computador, na entrada de rede, né, entrada Ethernet do computador. Okay? Quando a gente conecta esse cabo com um roteador ligado na porta LAN do computador, o computador em seguida ele vai receber um número IP, né, automaticamente ele vai receber um endereçamento lá na sua placa de rede. Nesse local da placa de rede, a gente vai verificar qual que é o endereço que foi atribuído para ele. Então, nesse endereço IP, a gente vai ter lá o endereço IP, né, na base aí 192.168.0, alguma coisa, né, e esse endereço vai ser o endereço atribuído ao computador. E a gente precisa verificar qual é o endereço de gateway que ele vai estar recebendo. Tá? Então, é através desse endereço de gateway que a gente vai ver qual que é o endereço IP do roteador. Então, a gente verificando qual é esse endereço, né, lá nas conexões de rede, a gente vai abrir o navegador de internet e digitar o endereço IP. Né? Então, a gente vai digitar lá 192.168.0.1, né, seria o endereço desse equipamento. Isso vem no manual do equipamento também, tá? Vocês podem pesquisar na internet, se o equipamento for novo, na caixa dele vai ter o manual que vai estar informando para vocês qual que é o endereço IP de acesso do equipamento. Caso não tenha o manual, você pesquisa no site do fabricante, na internet, vocês vão localizar o endereço do equipamento, ok? Ou verificando através do gateway que foi atribuído à sua placa de rede local do computador. Após a gente digitar esse endereço do navegador, a gente vai apertar Enter e ele vai abrir uma tela para a gente de login, né? Vai apresentar a tela aí do equipamento. Então, esse é o equipamento da D-Link, ele vai aparecer essa tela para vocês. Ele vai pedir que o usuário e a senha. Nesse caso, esse modelo já vem com o usuário definido aqui, que é o admin.
Então a gente vai selecionar admin e vai colocar a senha. Nesse modelo, ele vem um padrão, ele é sem senha. Então a gente deixa em branco a senha e clica em login. Caso for um outro equipamento, ele vai ter esse usuário e senha padrão, né, que é de fábrica, vem pré-definido no manual do equipamento. Então vocês conseguem também verificar esse usuário e senha do equipamento padrão no manual dele. Tá? Então a gente escolheu aqui o usuário, né, deixou a senha, a gente vai clicar em login. Clicando em login, a gente vai cair na tela do equipamento, né? Então aqui na tela de configuração a gente tem várias abas de navegação, né? A gente tem aqui Setup, Advanced, Tools, Status, né? E do lateral que a gente tem as barras de configuração de cada uma dessas abas. Então nesse modelo a gente está aqui, a gente caiu numa tela, a gente já veio direto na tela de status, né? Então aqui a gente está selecionado aqui a aba de status. Aqui no status a gente vai verificar toda a configuração do equipamento. A gente consegue verificar aqui qual que é a situação dele. A gente vai verificar aqui qual que é a situação. Por exemplo, a conexão WAN, que é a porta de entrada do nosso roteador, né? Onde entra a internet no roteador. Então a porta WAN do equipamento aqui, a gente tem o tipo de conexão, tá como DHCP, ela está recebendo a conexão de forma automática, né? Não tem um endereço fixo atribuído a ela. Então ela recebe de acordo com o cabo que você pluga, de acordo com o equipamento que está distribuindo o DHCP. O status, o cabo do status aqui está desconectado, né? Network status desconectado. O tipo da conexão aqui é a conexão uptime, que é o tempo que está conectado. Então está 0 dias, 0 horas, 0 minutos, 0 segundos. Então não tem um equipamento conectado aqui na porta WAN. Né, o endereço MAC dela, que é o registro físico da porta aqui, né, e o endereço IP que está atribuído. Então a gente tem endereço IP, tem a máscara, tem o gate, a DNS primária, a DNS secundária. Então a gente também está tudo atribuído 0 e com o cabo desconectado. Então quer dizer que esse roteador não tem um cabo WAN conectado a ele, né, um cabo de internet, porque a gente está configurando ele ainda, então a gente não atribuiu nada nessa configuração. Okay? Então, a primeira coisa que a gente configura aí num equipamento sem fio, a gente define o nome, né, da rede Wi-Fi, o nome que a gente vai aparecer para a gente quando a gente buscar ali no celular, buscar no notebook, né, qual o nome que vai aparecer no meu sinal. Então, esse nome a gente define o seguinte: primeira coisa, a gente vai na aba Setup, né, que a gente vai na aba Setup, que é onde vai ser as configurações, e aqui a gente vai ter a opção no Setup aqui, opção de Wireless Settings, configurações wireless. Então aqui do lado a gente vai clicar em Wireless Settings e a gente vai ter essa tela aqui, né? Ele vai estar marcado a opção para a gente aqui, ó, de Enable Wireless. Então o que seria isso? Ele está habilitado a rede sem fio, tá? Se eu desmarcar essa opção, ele vai desabilitar e não vai enviar um sinal Wi-Fi, né? A gente vai trabalhar com roteador sem enviar o sinal Wi-Fi. Então a gente deixa essa opção Enable marcado. Aqui embaixo a gente tem o Wireless Network Name. Então a gente tem o nome, né, que a gente vai definir para o nosso roteador, né? Então esse SSD, né, ou Wireless Network Name, seria o nome do sinal Wi-Fi que vocês vão estar verificando nos equipamentos. Então aqui eu tenho aqui o nome dele, D-Link, você pode apagar e colocar, né, o Wireless Paulo, Wireless Casa, né, rede doméstica, você vai definir o nome que você preferir, né, para esse equipamento. Aqui embaixo eu tenho o modo do 802.11, vocês lembram? Na aula passada a gente falamos aí dos tipos de conexões, né? Então eu tenho aqui, ó, lá está com opção mixada, eu tenho aqui a conexão, né, B, G e N aqui, ó. Então ele mixou todas as tecnologias que ele suporta, então qualquer equipamento ele vai conseguir conectar, né, de acordo com a sua tecnologia. Depois aqui embaixo a gente tem o canal, né? A gente pode deixar padrão, que é o que vem nele definido de fábrica. A gente tem a transmissão rate, que a gente também deixa ele como automático, né? Eu tenho aqui embaixo o WMM Enable, a gente vai deixar também na forma que ele vem de fábrica. Eu tenho aqui o canal, tá 20 MHz, também a gente vai deixar nesse padrão. Então nessa tela aqui o que a gente vai mais precisar fazer é definir aqui o sinal, né, o nome que você vai querer para o seu sinal, que o restante já vem pré-definido aí para vocês. Depois, a gente temos aqui embaixo, a gente definiu a conexão Wi-Fi,
a gente, antes de salvar, a gente tem que definir uma senha, né, para esse Wi-Fi. Então, muita gente talvez quer aprender a trocar a senha do seu roteador ou mudar o nome de senha do seu roteador. Então, é nessa tela aqui que a gente faz essas alterações. Então, a gente definiu o nome do meu roteador, né, o nome do meu sinal. Aqui embaixo eu tenho aqui, ó, o Wireless Security Mode, né? Security Mode aqui ele está como desabilitado. Ó. Então, a gente vai definir, tá, até ele vem a observação que é não recomendado. Por quê? Não é recomendado você manter um sinal Wi-Fi sem senha, né? Ele fica aberto a qualquer um poder acessar ele. Então a gente vai definir aí uma senha para esse equipamento. Então aqui a gente vai selecionar a opção aqui para habilitar o modo da senha, tá? Então a gente clicando ali para habilitar aqui no caso, ele vai aparecer lá Enable e vai ter várias opções de senha. Na próxima aula, que a gente vai falar um pouquinho sobre segurança, a gente vai falar os tipos de padrões de senhas mais seguros. Né? Então a gente vai definir aí qual o tipo de padrão de senha que você quer. Qualquer um dos padrões que você escolher vai dar certo, porém tem padrão que é mais seguro que o outro. Então aqui a gente está escolhendo aqui o padrão que é o WPA ou WPA2, né? Que é o modelo aqui hoje mais usado, é um tipo de conexão mais segura. Então a gente selecionou o padrão de senha, a gente escolhe aqui embaixo, ele vai habilitar essa opção de baixo aqui, ó, para a gente escolher o tipo da criptografia que a gente vai querer, né? Então ele está aqui no modelo AES, né? PSK, e aí embaixo a gente vai definir qual que é a senha do Wi-Fi que a gente quer. Então aqui você vai poder digitar de 8 a 63 caracteres, né? Ou 64 hexadecimal. Então a gente define aqui a senha que a gente vai querer. Então você vai escrever a senha que você quer, né? No caso que está senha de segurança, você vai apagar, digitar a senha que você definir. E a gente vai clicar na opção Salve Setting, salvar as configurações. Tá? A gente tem dois botões aí, ó. É importante a gente salvar, senão não acontece o que a gente configurou, ok? Então clicou em Salve Setting, você já definiu aí qual o nome do seu sinal Wi-Fi e qual a senha do seu roteador, beleza? Então a configuração básica de nome de rede e senha do Wi-Fi seria somente isso, é bem simples, né? Você acessou o equipamento, definiu o nome, definiu a senha, está praticamente configurado o seu roteador, beleza? Agora a gente vai falar um pouquinho sobre a configuração em modo PPoE. O que seria isso? O roteador ele tem uma maneira de a gente fazer uma autenticação no provedor de internet para definir os usuários. Então hoje um provedor de internet, tanto como o modem DSL, que é uma Oi Velox, por exemplo, ou um provedor de internet de fibra ótica, ou até mesmo um provedor de rede sem fio, ele define aí a sua segurança de usuários por autenticação. E essa autenticação é feita em modo PPoE, né? Então, para fazer a configuração do aparelho wireless em modo PPoE, que é o Point-to-Point Protocol over Ethernet, é necessário conectar o cabo do modem, né, ou o modem DSL em modo bridge, na entrada de internet. O que seria isso? Então a gente tem que conectar o equipamento que chega a internet para a gente, o modem ou o modem DSL, a gente vai conectar na nossa porta WAN do nosso roteador. Então a gente vai conectar esse cabo na porta WAN do roteador, né, onde vai entrar a internet, né? E ela que vai ser responsável por fazer ele trabalhar em forma de um roteador, né, que vai fazer a comunicação de uma rede interna, uma rede doméstica ou uma rede externa de internet. Então, essa porta que vai ser configurada. Então, a gente conectou o cabo do modem na porta WLAN, né, na porta WAN. Então aqui, ó, eu tenho uma ilustração que mostra para vocês. Então eu tenho, por exemplo, uma Oi Velox. Eu tenho a linha telefônica, ela vem até meu modem DSL, do modem DSL sai o cabo e vem para minha entrada de internet, para minha porta WAN do meu roteador, certo? Na configuração anterior a gente usou a porta LAN direto no computador para a gente estar fazendo a configuração, ok? Então aqui eu tenho entrada de internet e 4 saídas de internet. Se caso fosse um provedor de fibra ótica e em vez de estar aqui com a linha telefônica, ia estar um modem, em vez de estar o modem DSL, a gente ia ter um conversor de fibra, que ia receber a fibra lá do poste e dele sairia um cabo para a porta de entrada do roteador, ok? Caso fosse uma antena, um provedor sem fio, viria um cabo da antena que entraria na minha entrada, né, WAN de internet. Então o procedimento é o mesmo para qualquer tipo de tecnologia.
Aí a gente vai configurar agora essa porta para fazer a autenticação no provedor de internet. Então, na mesma tela que a gente estava anteriormente, né, a gente tem aqui a opção de setup. Então aqui, em vez de eu vir em wireless settings, agora a gente vai na conexão de internet. E aqui eu tenho duas opções. Eu tenho a internet conexão setup wizard, que é através de um assistente, e eu tenho a conexão manual, que a gente configura a conexão de internet manualmente. Então, para a gente configurar dessa forma, a gente vamos clicar na opção manual, conexão, manual internet connect setup, né, configuração manual de internet. Clicamos nesse botão, a gente vai cair nessa opção da gente escolher o tipo de conexão. Então, aqui ó, My Internet Connection is. Então, qual que seria o tipo de conexão? A gente vai selecionar o modo PPoE, tá? Lembrando que esse modo a gente somente configura quando é necessário a autenticação no provedor de internet. Então, definir o modo PPoE. Eu vou deixar o endereço IP aqui de modo dinâmico para ele buscar de forma automática. A gente vai colocar o usuário e a senha, né? E definir aqui também uma segunda vez a senha para verificação do nosso provedor de internet. Então, por exemplo, eu tenho usuário, por exemplo, é pedro@oi.com.br, põe a sua senha, né? Repita a senha e pronto. O tipo de conexão esse vai definir de acordo com o provedor. Por exemplo, Connection Mode. All-in-on, ou on-demand, ou manual. Então vai deixar da maneira que o provedor orienta. Normalmente a gente deixa sempre no all-in-on, para ele conectar de maneira automática, tá? Para você não ter que ir lá e entrar. Se você for manual, você vai ter que entrar lá e clicar em connect para poder estar conectando. Então é essa maneira que a gente deixa por padrão para ele conectar de forma automática, tá? A opção aqui embaixo, DNS Mode, a gente deixa para ele buscar também a DNS de forma automática, tá? Se a gente marcar a opção aqui para entrar manual, a gente vai ter que definir o endereço de DNS. Então a gente deixa a opção automática, que normalmente é o padrão que vem com ele, e clica em Salve Settings, né? A gente vai salvar essa configuração, tá? Então é importante clicar em Salve para ele estar salvando essa conexão, né, de autenticação. Salvou essa conexão, o que vai acontecer? O teu roteador vai tentar autenticar no provedor de internet. A partir do momento que ele autentica, né, você vai lá na aba, vocês lembram da aba status que a gente tinha lá no início da aula? Então a gente clica lá naquela opção de status e a gente vai ver aqui que lá no início da aula a gente estava conexão WAN, né, estava como conexão tipo DHCP e o cabo desconectado. Agora a gente está com o cabo conectado, né, a conexão de rede está conectada e a gente temos aqui, né, um endereço IP definido. Então a gente vai ter um endereço, uma máscara, um gate, uma DNS, né, e uma segunda DNS. Então, se isso estiver dessa forma, com status conectado e definido o endereçamento IP, é sinal que o seu equipamento autenticou no provedor de internet, tá? Senão ele não vai autenticar, não vai aparecer que está conectado aqui, né? Ele vai aparecer desconectado e não vai estar autenticado no provedor, tem alguma falha aí. Então, essa é a tela que você vai verificar para ver se deu certo a sua configuração em modo PPoE. Então, a gente viu no início da aula que vocês têm um endereço IP para estar acessando o roteador. Esse endereço ele vem pré-definido de fábrica. Mas, por exemplo, eu preciso alterar esse endereço porque eu já tenho um equipamento com a mesma marca, o mesmo modelo na minha rede. E se eu deixar dois equipamentos de uma rede com o mesmo endereço IP, eu vou ter um conflito de IP. Então, talvez é necessário a gente mudar esse número, porque eu tenho mais de um equipamento já da marca na rede. Como que a gente vai mudar esse número de endereço IP? Também é bem simples, tá? A gente vai lá na aba Setup, em vez da gente ir lá agora em Wireless Settings ou Internet, a gente vai em Network Settings. Por quê? A gente vai estar trabalhando agora com a conexão local, né? Com a porta LAN do nosso roteador. Então a gente vai definir aqui embaixo, ó, ele já vem definido, ó lá, o Router IP Address, ele já vem um endereço definido, né? Então a gente pode definir um endereço alternativo. A gente define lá 192.168.5.1.2.1, né, 10.1, a gente que vai definir qual o endereço aí de acordo com a rede que a gente está trabalhando. A máscara de subrede também, de acordo com a necessidade da sua rede. Feito isso, basta salvar que o endereço vai estar salvo e esse aqui passa a ser o endereço de acesso do seu equipamento, ok? É bem simples, não é difícil, né? Varia de equipamento para equipamento, mas a configuração baseada seria isso. Mudança da senha do administrador do roteador.
Quando a gente clicou lá no início o endereço IP, ele pediu para a gente um usuário e senha para logar na tela, né? E esse usuário e senha, para o fabricante, talvez manda sem senha ou manda senha padrão. Se você quer proteger seu equipamento para outra pessoa não acessar, não alterar suas configurações, você vai alterar essa senha do administrador, né? Então, como que altera isso? Também bem simples. Na tela que a gente loga no equipamento, a gente vai aqui em Tools, né? Em ferramentas, e a gente tem aqui, né, o admin password, né, a senha do administrador. Então a gente vai alterar, né, apagar a senha que está aí, coloca novamente para verificar e salva as configurações. Muito simples. Fez isso, alterou aí a senha do administrador, certo? Aí depois, na hora de logar, vai ter que usar essa senha que foi digitada aqui, ok? Bom, gente, o que eu teria para passar para vocês hoje seria isso, né? Uma configuração simples aí, uma configuração básica de um roteador, né? Eu vou deixar material para vocês estar lendo, vai ter todo esse passo a passo, tá? Todo o passo a passo explicativo, tá? Não vai ser só as imagens, eu deixei o passo a passo explicativo para vocês aí na plataforma. Eu vou deixar um vídeo para vocês também, com um tutorial ensinando a configurar. Tá? Eu vou deixar o material para vocês lerem. E na dúvida de configurar um equipamento, configurar um roteador, não deixe de lado a internet. Faz pesquisa, entra no YouTube, vê vídeo, tem muito tutorial bacana na internet, tem muito vídeo demonstrativo, tá? E a gente aprende configurando, tá? Então tente configurar o seu roteador, muda seu nome do sinal, troca a senha, tá? Que é tentando que a gente aprende, ok? Uma boa semana de estudos e bom estudo a todos.